Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e a Bíblia vai nos falar uma mensagem muito importante para o seu coração e para o meu. A Bíblia vai dizer que lá em Gate existia um filisteu com o nome de Golias, e esse filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura, e a sua capa de bronze pesava aproximadamente 60 quilos. E a Bíblia me fala nesta mensagem que esse gigante, todos os dias, durante 40 dias, de manhã e à tarde, ele ia afrontar o exército de Deus. Afrontava o exército de Israel. E ele chegava para aquele exército e dizia o seguinte: olha, eu desafio vocês a enviar um só homem. Vocês não são servos de Saul? Envia só um homem, para que esse homem ele venha lutar comigo. E o acordo é o seguinte: se esse homem me vencer, nós, os filisteus, seremos escravos do povo de Israel. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Os dias foram se passando, e todos os dias ele afrontava o exército de Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul ele ficou numa situação difícil. Saul já estava num processo de rebelião contra o Senhor, de rebeldia. O Senhor já tinha mandado ele fazer determinadas coisas, ele fez tudo ao contrário, não obedecendo às orientações do profeta Samuel. E nesse tempo, Jessé envia o seu filho, Davi, belemita, para enviar alimento. Jessé falou: vai lá para levar, talvez os seus irmãos estão precisando de alguma coisa para se alimentar, para comer, e é necessário que você vá. E Davi, ele prontamente obedeceu ao seu pai e foi. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega ali no meio daquela situação, naquele acampamento, Davi ele pergunta para alguém a respeito daquela situação: o que está acontecendo? Por que está esse alvoroço todo? Por que está essa situação? E a Bíblia vai dizer que alguém comenta com Davi. Mesmo diante daquela situação difícil, Davi ele chega próximo a Eliabe para entregar o que o seu pai pediu, e Eliabe afronta ele. Como sempre, as pessoas não vão entender os propósitos de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Mas Davi se desviou dele, falou: o que eu fiz dessa vez? E Davi saiu. E quando Davi se depara realmente com aquela situação, alguém comenta com ele o fato que estava realmente acontecendo, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se indignou com aquilo. Mas quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então, nesse dia, o Senhor, ele me traz aqui para trazer uma mensagem de reflexão a respeito de duas situações difíceis que eu e você passamos diante de uma determinada adversidade, seja ela na saúde, seja ela na vida profissional, seja ela na vida espiritual, seja ela na vida matrimonial. As pessoas tendem a se desequilibrar diante dessa situação. E eu vou falar de duas dificuldades que têm assolado muito o povo de Deus, e que Deus encontrou a diferença na vida daquele jovem ruivo que se tornaria o rei de Israel, Davi. Primeiro, Davi, ele não tinha medo. A Bíblia vai dizer que Davi, apacentando as ovelhas do seu pai Jessé, em nome do Senhor, ele vence o urso e vence o leão e tira a sua ovelha das suas garras. Ele se aproximou de Saul. Saul não entendeu e disse: mas como você vai vencer esse gigante?
Porque esse gigante luta desde a sua mocidade. E você não tem experiência, você é jovem. E ele falou, não, rei. Eu venci um urso e um leão em nome do Senhor dos Exércitos. Então esta é a primeira palavra. Ele confiou no Senhor e foi o Senhor que deu graça para ele e ele venceu o urso e o leão. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós não vamos entender os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, muitas das vezes, nós não vamos compreender. Mas eu quero dizer para você nesse dia, que o Espírito de Deus quer que você tenha paz, quer que você confie no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, está lá escrito no Salmo 125, verso 1, serão e são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então essa foi a primeira característica que Davi teve. Confiança, ele não teve medo de enfrentar aquele gigante Golias. Quando ele olhou para aquela situação, para aquele gigante, ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E não é assim que acontece muitas das vezes, quando a dificuldade bate na nossa porta. O que acontece conosco? A primeira coisa que o adversário faz é liberar sobre as nossas vidas o espírito do medo. Porque com o medo você vai se paralisar, você não consegue, você fica paralisado, você não consegue avançar. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então, neste dia, é momento de você parar de focar no seu problema, na sua dificuldade e focar no Senhor, que vai te dar vitória. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi, ele não ficou prestando atenção na estatura daquele gigante de 2,90 metros, ou até mesmo na armadura, na sua lança, na sua espada. Porque quando aquele gigante amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, Davi, ele disse, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então nesse dia, a palavra é encorajadora para que você tire o medo. Eu sei que o processo da perca, do medo, da perda, não é um processo que você tira o medo de uma hora para outra. Você tem que exercitar a sua fé, o que está escrito lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento, é a certeza, é a prova daquilo que você não vê, mas você crê que está contigo. Esse que vos fala isso tem vivido esses momentos. Eu não estou simplesmente trazendo uma palavra para o seu coração para te encorajar. Eu estou trazendo uma palavra da parte de Deus que está servindo para você e para mim, porque a espada corta dos dois lados, para nos encorajarmos diante do Senhor a vencer o medo, a dificuldade. Esse é o primeiro tópico. Ele confiou no Senhor. E segundo, dúvida. É muito peculiar quando nós estamos enfrentando algum problema, alguma dificuldade, vir o espírito da dúvida, também é liberado do inferno. Satanás, ele libera demônios para colocar dúvidas nos nossos corações. Muitas das vezes, qual é a dúvida? É você estar clamando ao Senhor, estar buscando ao Senhor. Aquele exército estava sendo afrontado 40 dias pelo aquele gigante. E eles com certeza tinham dúvidas nos seus corações. Quantas das vezes você faz propósito diante de Deus, você busca a face de Deus, você se humilha diante do Senhor e a resposta aparentemente não chega para você. Você está ali com um sintoma, você está ali com uma dificuldade e você diz o seguinte, poxa, eu estou clamando, eu estou buscando, meu Deus, eu estou fazendo a minha parte, mas a situação não consegue. Ei, clame ao Senhor e confie. Porque a resposta de Deus é a melhor. No livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz o seguinte, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É mesmo diante da dificuldade, é mesmo, o que é confiar? É quando você não está vendo fisicamente a solução do teu problema, mas você decide. Isso é uma decisão que eu e você precisamos fazer. Confiar.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que tem lutado, tem buscado, tem clamado, mas a resposta ainda não chegou. Espera mais um pouquinho e continue perseverando, clamando ao Senhor, porque a resposta virá. Deus não despede ninguém com a mão vazia. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 59 que os seus ouvidos não estão agravados e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. E foi nessa fé, foi nessa força, foi nessa determinação que Davi, ele venceu com simples 5 pedrinhas tiradas do riacho e uma tuba em mão. Aquele gigante zombou, falou: eu sou algum cão para que você venha a mim com paus, pedra? Mas ele confiou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e todos saberão que em Israel há um Deus, com D maiúscula, há um Senhor. E a Bíblia diz que com uma simples mirada que Davi ele deu, ali aquela pedra foi direto, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida daquele jovem Davi. E bateu na fronte do gigante Golias, e o gigante veio ao chão. E ali Davi cortou a sua cabeça, o exército dos filisteus correram e o Senhor deu a vitória para Davi. Hoje, nesse dia, eu fecho essa mensagem dizendo para você que o Senhor já decretou a sua vitória. O Senhor já decretou a sua bênção. A mão dele não está encolhida e nem o seu ouvido agravado, fechado, para que não possa ouvir. Só depende de você confiar, só depende de mim confiar, porque as promessas do Senhor não vão deixar de se cumprir. Mas há uma condicional: obediência. Quando eu decido obedecer, quando você decide obedecer, as bênçãos nos cercam, as bênçãos que estão lá escrito no livro de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor, as bênçãos do Monte Gerizim. Quando você crê e confia no Senhor, depois você medita lá no livro de Deuteronômio 28, se eu não me engano, que vai falar sobre as bênçãos do Monte Gerizim. Quando você decide obedecer a voz do Espírito de Deus, pode até parecer que a sua vitória não vai chegar, só parece, mas ela vai chegar porque Deus é fiel. Então tome posse desta mensagem para o seu coração nesse dia. Tome posse desta palavra do céu, porque o Senhor quer que você vença os gigantes da tua vida, principalmente o gigante do medo, da dúvida, da insegurança, da falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tome posse desta palavra que o céu mandou falar contigo neste dia. Último dia do mês de maio. Louvado seja o nome do Senhor, de 2026. Tome posse desta mensagem, porque eu já tomei posse desta palavra para a minha vida. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Salmo 118, versículo 17 diz o seguinte: não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Tome posse e creia que o Senhor tem propósitos para realizar na sua vida. Basta você crer, confiar, entregar o teu coração, o teu caminho nas mãos do Senhor, que o mais Ele fará. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo, e se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens, que eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem encorajadora neste dia, e que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.